basta abrir o coração. Se você tentou de tudo para ser feliz também, bateu em portas erradas, onde lá a paz não tem, mas nem tudo está perdido. Você pode acreditar que existe um amigo que hoje quer falar contigo. Tua vida quer salvar, para conhecer Jesus. Pode ser a qualquer hora, pode ser dia ou noite, ou pode ser agora. Não importa a sua cor, idade ou religião. Para conhecer Jesus, basta abrir o coração. Para conhecer Jesus, pode ser a qualquer hora, pode ser dia ou noite, ou pode ser agora. Não importa a sua cor, idade ou religião. Para conhecer Jesus, basta abrir o coração. Proteção e cuidado de Nivea Men Derma Control Sensitive, o único que combina hialurônico. Amém. Eu cumprimento a todos nesta manhã de domingo, 21 de setembro de 2025, aqui pela Rádio Web, União Web TV. Cumprimento a todos os nossos ouvintes, os nossos irmãos que neste momento estão ligados neste programa. Programa esse Vida em Cristo. Hoje fomos convidados pelo nosso irmão Vilmar Olegine, que que toca este programa, né? Recebemos o convite e hoje nós pudemos estar aqui mais uma vez nos estúdios desta rádio, a rádio que leva a palavra de Deus a todas as pessoas. Hoje nós vamos falar, né, do tema. O tema principal é o programa, é Vida em Cristo. Que nós, como nós temos uma vida em Cristo, queremos falar um pouco como é ter esta vida em Cristo, pela nossa experiência, né? O que Deus fez nas nossas vidas, né? Através de um milagre, que é o milagre da salvação. Queremos falar as coisas da palavra de Deus, né? Que o nosso guia é a Bíblia. Através dos estudos que tivemos no decorrer das nossas vidas, né, queremos falar, né, sobre a salvação, queremos falar sobre as vitórias que a palavra de Deus, que Cristo nos proporciona no nosso dia a dia. Cumprimento nossos irmãos, né, que estão ligados, também aqueles que daqui a pouco aí irão, né, ligar aí, entrarem na nossa página para nos ouvir. Cumprimentar o irmão Vilmar, né? Ele está em Santa Catarina, a trabalho, né? Que Deus abençoe a sua vida, irmão, a sua família, né? Com certeza logo ele estará de volta para apresentar este programa. Também nós fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus, Missão, lotados ali por enquanto,
na Vila Borges, com o irmão Valdemar, e estamos aí, né, conforme o ministério nosso vai nos orientando, nós vamos fazendo a obra. O irmão Valdemar, da Vila Borges, tem congregação ali na Vila Borges, onde faz a obra ali. Também pastor Rubens, ali do Soledade, que faz parte do nosso círculo de obreiros, né, de muitos anos ali. Pastor Osório, do Morumbi 1. Somos todos obreiros ali, trabalhamos em sincronia, né, pessoas que fazem parte das nossas vidas, né, e o irmão Vilmar também, que faz parte desse ciclo. Como nós somos obreiros, nós vamos fazendo aquilo que aparece para nós fazer, aquilo que os nossos superiores, nós temos hierarquia, assim como Deus tem hierarquia, né? A igreja também tem hierarquia. Então nós vamos trabalhando para o Senhor e vamos se encaixando da melhor maneira possível naquilo, né, que faz parte da vontade de Deus. Nós não fazemos a vontade dos homens, nós fazemos a vontade de Deus. E nossos irmãos são uma bênção, né? O trabalho ele continua e nós estamos felizes. Também cumprimentando o dono desta rádio, o nosso irmão Aldair Fagundes, esteve nesses dias ali na Vila Borges, reunindo conosco, trouxe uma palavra maravilhosa para os corações, nossos corações, ele e a irmã Maria, né, um homem também empenhado na obra do Senhor, um homem que acredita, né, que o Senhor nos sustenta e vale a pena nós adorá-lo e fazer a sua obra. Também agradecendo, né, por essa oportunidade de estar aqui nesta rádio, para falar do amor de Cristo. Nesta manhã, eu vou ler um trecho da Palavra de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36 em diante. Mas antes, quero fazer um breve comentário sobre esta palavra que ela fala, sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Porque nós, meus queridos amados irmãos, pelos acontecimentos aqui do nosso mundo de hoje em dia, pelo que a palavra do Senhor nos orienta, nós estamos na última hora. Jesus está voltando e um dos motivos de nós estar aqui, nós estamos ansiosos a propagar esta palavra e alertar os nossos queridos amados irmãos sobre a vinda do nosso Senhor. Vemos o acontecimento, está se cumprindo tudo o que está escrito nesta palavra. Não é coisas da nossa cabeça, são coisas reais que está acontecendo no nosso mundo, e está tudo escrito aqui. O Senhor alertou sobre o fim dos tempos. Temos aqui a palavra de Deus do livro de Mateus 24, que fala sobre a nossa vigilância, nós estar atento para a vinda de Jesus. A palavra do Senhor diz: porém naquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E assim como foi nos dias de Noé, assim também assim será também a vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glórias a Deus. Esta palavra, ela é um alerta para nós de estarmos vigilantes na vinda, atentos à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como foi nos dias de Noé? Vemos, irmãos, que Deus mandou Noé fazer uma arca. Como sabemos a história, Deus mandou Noé fazer uma arca para colocar todos os animais e também a sua família. Como sabemos que foram salvos somente a sua família. Então, naquele tempo, havia ali um alerta, com certeza havia um alerta de Deus sobre o dilúvio para os homens. Só que eles não acreditavam que poderia acontecer, porque era absurdo. Naquela época não chovia na terra. Eles não acreditavam como que a água da onda não chove, como que vai dar dilúvio? Tratavam Moisés Noé como um louco. E até zombavam. E Noé continuou ali, como Deus tinha ordenado, fazendo aquela arca, até que um dia aconteceu o dilúvio. As portas dos céus se abriram e desceu água, como também brotou água da terra. E assim, a arca começou a se erguer. Quando começou a inundar toda a terra, aí as pessoas viram que realmente não era a loucura de Noé. E assim hoje, Jesus alertou que será como os dias de Noé. Hoje há um alerta sobre a vinda de Jesus. Há um alerta para nós sobre a vinda de Jesus. Jesus está às portas, as coisas estão acontecendo conforme a palavra do Senhor está falando. Sabemos que o nosso mundo já está sem condições de viver, muitos problemas, muita iniquidade. A natureza já está sendo destruída. Sem a natureza é impossível o ser humano também viver. Está sendo destruído o nosso ecossistema em todos os lugares, em vários lugares. Então nós vemos esses sinais que a vinda do Senhor está próximo. Naquela época, também a palavra do Senhor fala que naquela época, assim como hoje, nos dias anteriores ao dilúvio, e assim hoje também, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. Então, meus irmãos, a vida naquela época também, ela continuava normal, como hoje. Só que havia ali uma diferença. Aí eu faço uma pergunta para os meus irmãos. Só existiam as pessoas más naquela época? A palavra do Senhor não fala que só existiam pessoas más. Com certeza existiam pessoas boas também. Só que a diferença é que eles não acreditavam em Deus. Não acreditavam em Noé. Com certeza Noé era um pregador da palavra naquela época. Só que eles não acreditavam no que Noé falava. E hoje muitos, quem é a arca hoje? A arca é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ele disse, eu vim
para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje Jesus Cristo é a arca. Jesus é a salvação. Jesus é aquele que veio para nos perdoar de todo o pecado. Jesus é a referência. Ele diz que ele é a luz do mundo. O que significa a luz do mundo? Quer dizer que Jesus é o caminho. A luz do mundo é a palavra de Deus. Por isso eu digo, nós temos que ler a Bíblia. Ler a Bíblia, não deixar que as pessoas façam umas coisas por nós. Se alguém falar, amém, mas vamos verificar na palavra de Deus se está falando correto. Porque Jesus é o caminho. Ele falou no capítulo 14, versículo 6 de João, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa que não há salvação se não for em Jesus Cristo. Muitas pessoas falam, então, qual é a religião? É a verdadeira. Está escrito aqui, está resumido aqui. Eu creio. Está resumido aqui no João 14, 6. Está resumido aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação está em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, voltando ali na época do versículo 38 de Mateus 24, as pessoas tinham uma vida normal, assim como hoje. Eles comiam, eles bebiam, eles trabalhavam, eles davam-se em casamentos. Eram pessoas que tinham uma vida social normal. Só que esta é a diferença. E veja que quando veio o dilúvio, essas pessoas, elas não foram salvas, elas morreram afogadas. Por quê? Ser bom não é sinônimo de salvação, ser bom. A salvação, mesmo nós sendo bons, nós ter uma vida social, um testemunho social normal, um testemunho social invejável, perfeito. Nós fazemos o bem, nós fazemos caridade às pessoas. Muitas vezes nós vamos na igreja, mas o nosso coração, ele não está, nós somos apenas religiosos, nós estamos na igreja, mas o nosso coração não está em Cristo Jesus. O nosso coração não está na verdadeira palavra. Nós não estamos obedecendo o que Jesus nos ensinou. Porque eu vejo que Jesus disse, vinde a mim como os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Depois Jesus disse, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então Jesus nos chamou. Muitas pessoas pensam que se nós andarmos com Jesus, nós perdemos a nossa liberdade. Não, nós não perdemos a nossa liberdade. Quando nós andamos com Jesus, nós temos a liberdade. Veja que nós temos a liberdade de escolher em nosso ministério, em nossas vidas, nós temos a liberdade de nós escolher na nossa vida normal, nós escolher os nossos empregos, né? Nós temos a liberdade de escolher um ministério, é claro, né? Escolher um ministério onde vamos congregar. Nós temos a liberdade de estar em qualquer lugar e estar em paz. Se nós estivermos em um lugar e nós não estivermos em paz, nós não estivermos alegres,
nós não estivermos ali em comunhão, significa que aquele lugar não é para nós. Por isso que o Senhor nos deu a liberdade de encontrar, né, um lugar onde nós possamos estar felizes. Ou muitas vezes Deus não quer que a gente fique nesse local porque Ele tem outro plano. Também tem isso. Mas a liberdade, o Senhor veio para nos dar a liberdade. E tudo aquilo que está na palavra de Deus é muito bom para nós. Porque que Deus, Ele... Muitos pecados que o ser humano aí pratica, veja que é para a destruição da pessoa, da própria pessoa, denigre sua imagem. Então Deus quer prevenir a pessoa disso. Complica para a família. Ele é ali rechaçado nos meios sociais, justamente por causa do pecado. Então Deus, muitas vezes, Ele ensina o homem a não entrar em fazer certas coisas porque quer proteger. Porque vamos falar um pouco sobre o pecado do adultério. Por que o Senhor, Ele proíbe na sua palavra dos pecados que Deus proíbe, o adultério. Veja que o adultério, ele traz desgraça para o homem e a destruição da família. Então, um dos motivos, vejam bem que um dos motivos que o Senhor previne o homem, né, é para o bem do homem mesmo, para ele andar feliz, né, ter uma liberdade, andar em paz na vida. Então, toda a palavra de Deus, se nós analisarmos o que está escrito, é para o nosso bem. Eu não vejo ali, né, só que Deus é tão bom que Ele deu uma escolha para nós andarmos no caminho, né, dele. O Senhor deu uma escolha, Ele não nos obriga a seguir os seus preceitos. O Senhor não obriga. Então é muito ao contrário as pessoas dizerem que perdem a liberdade por seguir a Cristo. Por que o Senhor diz que Ele chamou-nos para a luz e não para as trevas? Porque o que é a luz? A luz, ela ilumina o nosso caminho para que nós não caiamos no abismo, para que nós não tropeçamos. As trevas, você andar no escuro, sem saber onde você pisa, você pode ter problemas para a sua vida. Por isso que Jesus usou esta parábola, né, de luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que segue a sua luz não tropeça, anda de cabeça erguida, anda feliz, ele e a sua família. Também esta situação, ela contagia o ambiente onde essa pessoa está. Porque é muito ruim, né, irmãos, quando nós somos ali por algum vício que temos, nós somos rejeitados, né? Onde nós vamos, nós somos problema, né? As pessoas, muitas vezes querem né, ficar longe da gente, né, por causa de algum problema que a gente tem, né, por um comportamento aí inadequado. Mas o Senhor nos livra de tudo isso, né? O Senhor nos cura de todo, não é só das nossas doenças físicas, o Senhor nos cura das nossas doenças espirituais, que são aquelas coisas que nos impedem de nós ter um relacionamento com Deus, que nos impede de ter um relacionamento com a família, um relacionamento com a igreja, um relacionamento lá no trabalho. Então, o Senhor nos tira de todos esses vícios. Assim como nós começamos a andar com Jesus, né, Deus nos cura
de todos os males que venham prejudicar as nossas vidas e denegrir a nossa imagem. Porque muitas vezes nós não percebemos, né, que nós temos comportamentos inadequados. Por isso que a vida em Cristo, como que é o tema deste programa, a vida em Cristo, ela é imprescindível à vida do homem, para aquele que quer ter uma vida tranquila, uma vida feliz, e também o dia em que o Senhor nos chamar, assim que tocar a trombeta, nós estaremos limpos e prontos para o encontro com Jesus. Assim como seguindo, eu vou seguir aqui com esta palavra, pedir ao irmão Fagundes para tocar um hino. Aí na próxima parte ali vamos seguindo esta palavra, né, sobre a vinda de Jesus, de nós estarmos preparados, nós termos uma vida íntegra em Cristo, para nós podermos encontrar com o nosso Mestre. Amém? Chegue chegando. Glórias a Deus, bendito sejas. A luta é constante em seu caminhar, e tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensas que está sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Falando do crente em comparação, dizendo que ele é como a ovelha. Quando é provada não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta chega, ele não se desespera, se humilha fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a bênção na mão. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. A tempestade breve vai passar.
vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Vitória. Glórias a Deus, voltamos com o nosso programa Vida em Cristo. Agradecer aos nossos irmãos que estão nos assistindo. O nosso irmão Vilmar Olegine. Paz do Senhor, irmão. Que Deus abençoe sua vida. Estamos no aguardo da sua volta. O irmão Vilmar Ferreira, também que está nos assistindo. Deus abençoe. Tenha um bom domingo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui apresentando este programa nesta manhã de domingo, uma manhã abençoada, em que o Senhor nos permitiu de nós estarmos aqui para levar a sua palavra. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão assistindo, nossos irmãos que vão assistir ainda este programa. Que tenham um domingo abençoado, que Deus abençoe suas vidas, que logo mais à noite os nossos irmãos estarão nas suas congregações, ali para adorando o nome do Senhor, agradecendo por mais uma semana, e que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês, a cada um de nós, em nossas vidas cotidianas, em nossa família, no nosso trabalho, e que Deus também venha prosperar a vida de cada um dos nossos irmãos. Você que está desanimado nesta manhã, levanta sua cabeça, tenha fé em Jesus. Jesus está ouvindo, Jesus está guardando todas aquelas orações. Jesus, Ele não esqueceu de você. No tempo certo você receberá a sua vitória. Somente creia, somente adore, porque esta luta, ela vai passar. Todas as lutas passam. E a certeza da vitória, e nós temos a certeza da vitória em Cristo. Nós cremos porque vimos, somos testemunhas das bênçãos que o Senhor tem proporcionado a nossos irmãos e também na nossa própria vida. Sabemos, muitas vezes, nós não percebemos que o Senhor está nos conduzindo. Muitas vezes nós queremos fazer de um jeito, mas Deus, como Ele é onisciente, onipotente, Ele é onipresente, principalmente, falando nessa palavra, onisciente, porque Ele sabe, Ele prevê o futuro, Ele sabe como que vai ser o nosso caminho. Nós não sabemos, mas Ele sabe. E muitas vezes Ele nos conduz por um caminho que nós não cremos que é esse caminho. Nós achamos que é o outro caminho que nós traçamos. Mas Deus, Ele está ali nos conduzindo. Por isso nós temos que ter paciência. Nós temos que ter paciência, nós temos que andar tranquilos, que a palavra de Deus, em Filipenses 4:6, a palavra de Deus fala que não andamos ali aflitos por alguma coisa. Não andais aflitos, somente crer no Senhor. Crer com orações e depois, a hora que nós recebemos a nossa vitória, nós devemos agradecer. Por isso, cada dia
nós temos que agradecer todos os dias, porque o Senhor já tem proporcionado coisas para nós que nós não percebemos. Deus tem cuidado de nós, de todos os perigos que nós andamos por aí, nós estamos vulneráveis, nós estamos correndo muitos perigos por aí. E muitas vezes não percebemos que o Senhor tem nos protegido, tem nos livrado de muitas coisas. O fato de nós abrir os nossos olhos de manhã, quando você abrir os seus olhos, você tem que colocar isso como vitória, porque você está vivo mais uma vez para lutar. E é mais uma vez, se o Senhor permitiu que você está vivo, é porque o Senhor continua com o plano para a tua vida. É porque o Senhor ainda continua com o plano para a minha vida. Por isso não podemos perder a esperança. Pensar que a nossa vida ela não tem mais sentido, pensar que a nossa vida acabou. Não, Deus tem um propósito para a nossa vida, senão você não estaria aqui, Senhor, senão o Senhor não tinha vos chamado para a sua presença. E aquele que quer saber o que Deus tem para a sua vida, você tem que se achegar a Ele, senão você nunca irá saber. Dificilmente irá saber qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Você estará vivendo ali na tua sorte. Na tua sorte. Então, quando você coloca Deus como a sua sorte, você receberá todas as bênçãos. O que Jesus falou? Jesus, ele não nos ofereceu riqueza. Venha a mim que você ficará rico, você será uma pessoa extremamente rica. Jesus não prometeu isso, mas também não significa que você não pode ser rico. O que Jesus prometeu na sua palavra é: buscai ao reino de Deus, que todas essas coisas serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Anteriormente na palavra, o Senhor fala as coisas que é comer, beber e vestir. Então o Senhor é o provedor de todas as coisas. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Ele provê todas as coisas para nós, que é comer, beber e vestir. De alguma maneira o Senhor vai usar alguém ou abrir uma porta de emprego para que você tenha a sua subsistência. Então o Senhor, Ele está no nosso lado a todos os momentos. É claro que cada personalidade, depende de cada personalidade, depende de cada plano que o Senhor tem na vida nossa, é aquilo. E a vida é tão passageira, meus irmãos, muitas vezes nós buscamos algumas outras coisas do mundo aí e esquecemos da nossa salvação, que a vida nossa aqui, ela é tão curta, ela passa tão rápido. Até eu estava comentando com o diácono Fagundes sobre o nosso tempo. Ali parece que falei tão pouco e foi já bastante tempo. O tempo ele passa rápido, o nosso tempo ele passa rápido. Veja por mim mesmo que há pouco tempo eu era jovem, hoje já não sou mais tão jovem. Porque o tempo ele passa rápido, porque a nossa estadia, a nossa vida aqui é só uma estadia, só um tempo. Dá para dizer que nós estamos acampados aqui. Nós vamos viver na eternidade com Cristo. Como eu falei antes, sobre nós estarmos aí espertos para a vinda do Senhor. Mas o Senhor, Ele pode vir a qualquer hora. Que nem eu falei antes, eu podia não ter acordado, porque vemos muitas pessoas que não acordam,
ele parte para a eternidade, muitas vezes à noite. Ali, né, acontece também, porque não tem um horário ali para o Senhor não tem um horário para chamar ali, né, a pessoa, para chamar-nos. Ele não tem um horário para descer a qualquer hora. Mas nós temos que ficar alertas, ficar atentos para quando o Senhor nos chamar. A palavra do Senhor fala para nós estar vigilantes, orar sem cessar. Na Tessalonicenses, capítulo 5, 18, a palavra do Senhor fala, 5:17, orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? Não é a gente orar sem cessar, é de maneira aqui figurada, no sentido de que nós, não tem como nós estar orando, nós se ajoelharmos ali, ou de alguma maneira ficar orando sem cessar. O sentido é da nossa consciência. A nossa consciência deve estar em todos os nossos atos positivos perante o Senhor. Nós devemos estar atentos. A nossa mente, quando a nossa mente ela se desvia ali daquilo que é correto, daquilo que é plausível ao Senhor, nós estamos ali andando, fazendo todo o propósito de Deus. Então, orar sem cessar significa nós estarmos em consciência a todo momento do bem e do mal. Estar em consciência do propósito de Deus em nossas vidas. Estar em ciência daquilo que o Senhor quer, né? Daquilo que o Senhor quer para nossas vidas e daquilo que é correto para nós andarmos na sua presença. Deus nos chamou para que nós andamos em luz sempre. Andarmos em luz. Voltando, meus irmãos, ali, no começo nós estávamos falando que uma vez houve ali já uma mudança total na terra. Depois do dilúvio, né, houve uma mudança total na terra. Ali foi salva somente 8 pessoas com os animais e tal, e que hoje, Jesus falou que hoje seria como nos dias de Noé, né? Também muitas pessoas estariam desatentas, estariam fora da arca. Qual é a arca hoje? Simbolicamente, a arca é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, o Senhor disse em João 14:6, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Significa que Ele é a arca. Não há salvação. O Senhor também diz que não há salvação em outra, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em outra a não ser Cristo. Então a salvação, hoje, a arca, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E também no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz também que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, mais uma vez, a palavra de Deus falando que Jesus Cristo é a arca de hoje, a arca da salvação é em Jesus Cristo. Não adianta você for bom e ser religioso se você não está em Cristo Jesus.
Não adianta você ser religioso, você ser bonzinho, caridoso, uma pessoa lá na tua comunidade, uma pessoa de bom testemunho, se você não estiver em Cristo, se você não andar, não aceitar a Cristo como Salvador. Isso serve naquele dia, um dia mais triste, que eu vejo, os versículos mais tristes que eu vejo, meus queridos e amados irmãos, na palavra de Deus, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 23, Mateus 7, capítulo 23, em diante, onde a palavra do Senhor diz que este dia será um dia muito triste para muitos, inclusive para religiosos, muitas vezes sacerdotes, muitas vezes ali pessoas que estão ali fazendo a obra do Senhor, mas mesmo assim não andam na sua palavra. Então a palavra do Senhor diz, capítulo 7, versículo 23 de Mateus. Vamos um versículo antes. Muitos me dirão naquele dia, olha como meus queridos e amados irmãos, como a palavra da verdade, ela não tem o jeitinho. Nós temos uma cultura do jeitinho brasileiro. Vamos fazer assim e assim, vou fazer do meu jeito, Deus vai se agradar igual. Não. As coisas de Deus não são assim. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci? Apartai-vos de mim, vós que praticastes iniquidade. Vejam bem, meus queridos amados irmãos, a palavra de Deus, muitos naquele dia, pensando que estão fazendo as coisas certas, mas são apenas religiosos. São apenas religiosos e não estão ali fazendo a vontade do Senhor, fazendo o que é certo, não obedecendo a palavra do Senhor, não obedecendo os preceitos do seu ministério, naquilo que o Senhor vos chamou. Então, e outra passagem, meus queridos amados irmãos, eu vou ler para os irmãos, esse será um dia muito triste, igual eu falei para os meus queridos amados irmãos, para todo o homem, numa maneira geral. Tem uma passagem no livro do Apocalipse, também no capítulo 20, e o versículo 15, que a palavra do Senhor diz, aquele dia, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, e aquele que não foi chamado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Como que nós podemos ser escritos no livro da vida? É aceitando a Jesus como Salvador. Não tem outra maneira de nós ser escrito no livro da vida, a não ser aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Não há outra saída. Então, naquele dia, meus irmãos, quando nós estivermos perante o Senhor, ali, talvez em uma fila, ali chegar a nossa vez, e for procurado o seu nome ali, for aberto o livro da vida, que o livro da vida pertence ao Senhor. E Ele procura pelo seu nome, e você não está escrito ali. Você não foi achado no livro da vida. E veja, e foi lançado ao lago de fogo.
e ali ficará para a eternidade. Por isso que eu digo, o nosso tempo é tão curto aqui. O tempo passa rápido. Não adianta nós só correr atrás de riqueza, através de dinheiro, das nossas coisas, e esquecer o principal, que é andar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus, aceitar a Ele como Salvador. Ele veio na terra para salvar a humanidade. Neste tempo é Jesus que veio para salvar o homem. É Jesus que está, que é a porta para a nossa salvação. Aceitemos Ele para que nós não tenhamos e andamos na presença do Senhor, aqueles que estão firmes na presença do Senhor, fazer as coisas corretas para que naquele dia o Senhor não fale: apartai-vos de mim, vós que praticastes iniquidade, eu não vos conheço. Eu não vos conheço, saia daqui que eu não vos conheço. Ou naquele dia procurar o seu nome no livro da vida e não for achado. Talvez muitos lembrarão dos convites que foram feitos. Muitos lembrarão de não ter feito as coisas corretas para Deus. Muitos lembrarão, e ali será tarde demais, porque a nossa chance nós temos aqui. Nós temos a luz que está aqui na minha mão. Nesta manhã, a palavra de Deus, esta é a luz que ilumina o caminho de todos os homens. Aqui está a luz. Quem não está nesta luz, com certeza está nas trevas, está na pura sorte. Por isso o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem nos conduzido naquilo que Ele quer que a gente faça. Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor quer de nós. Mas conforme as coisas vão se encaixando em nossas vidas, nós vemos ali o agir de Deus em nossas vidas. Amando uns aos outros, perdoando, né? Uma das dificuldades que o ser humano tem hoje, que eu vejo de uma maneira geral nos seres humanos, em experiência de vida, convivendo no trabalho, convivendo em outros locais, é a dificuldade do perdão. Outro problema que nós encontramos, que nós conseguimos, que nós não conseguimos ter uma comunhão com Deus, é perdoar aqueles que que porventura venham nos ofender, né? O perdão. Porque Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, diz que nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar. E se nós não perdoar, o Senhor também nos não perdoa. Veja que profundo, meus queridos e amados irmãos. É um dos motivos também que nós talvez não vamos encontrar ali. Nós podemos perder a nossa salvação. É profundo. Se nós não perdoamos, o Senhor também não nos perdoa, né? Por isso, muito antes, se nós recebemos uma ofensa, muito antes nós ficamos magoados. Mas muito antes nós temos que refletir naquilo, orar e já perdoar. Antes mesmo da pessoa vir pedir perdão, a pessoa tem que estar perdoada. A pessoa tem que estar perdoada.
né? Então, se a pessoa não quiser nos perdoar, se a pessoa não quer nos perdoar, nós já fizemos a nossa parte de pedir o perdão, nós já estamos livres deste pecado. Estamos livres deste pecado. Então, meus queridos amados irmãos, nesta manhã, que nós possamos ali viver em Cristo, continuamos ali perdoando, né? Tendo comunhão, tendo aquela comunhão sempre com nossos queridos e amados irmãos, né? Muitas vezes os mal entendidos aí levam a nós termos ali ter ali muitos, como que eu vou dizer ali, sendo precipitados em acreditar nisso ou naquilo, ou na escolha, e nós possamos ali andar vigilantes nesse sentido. Que muitas vezes, se nós julgarmos mal também, Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Né? Muitas vezes nós julgamos mal a pessoa por não saber realmente das coisas. E isso também é que o Senhor nos disse para nós andarmos vigilantes nesse propósito, porque a vinda do Senhor está tão próxima, né? Muitas vezes, porque essas coisas da nossa natureza, meus irmãos. Por isso que nós temos que andar na luz da palavra. É da nossa natureza, muitas vezes, ficar com rancor. Muitas vezes é da nossa natureza julgar, às vezes, uma coisa que às vezes não é aquilo que pensamos, né? É da natureza do homem. Então vamos orar, vamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas e continuemos ali na esperança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a qualquer momento o Senhor pode tocar a trombeta, tocar a trombeta e chamar-nos ali para o convívio. E se nós ficarmos aqui na terra, meus irmãos, para a grande tribulação, será muito difícil, ficar muito difícil. O irmão Fagundes tem mais um hino, enquanto isso passaremos para a segunda parte. Aí estamos esperando o irmão Gabriel, né, que estará nesta manhã também aqui, trazendo uma palavra para o coração dos nossos queridos amados irmãos. Né. Preciso tanto conversar contigo. Preciso contar minha angústia, contar minha dor. Preciso ouvir tua voz, sentir sua presença. Sem ela jamais poderei ser um vencedor. Senhor, aqui neste momento vem falar comigo, pois sem ouvir a tua voz daqui não vou sair. E mesmo que eu tenha que chorar a noite inteira, aqui de joelhos dobrados
não vou desistir. Senhor, tu bem sabes que eu não sei andar sozinho. Segure firme em minhas mãos, não me deixes cair. Eu quero sempre caminhar contigo ao meu lado. Senhor, tu és minha esperança, és tudo para mim. Senhor, é no silêncio desta madrugada, as horas passam e eu ainda estou a suplicar. Voltamos para a segunda parte do nosso programa, Vida em Cristo. Agora com a participação do nosso irmão Gabriel, que estará também trazendo uma palavra para o coração dos nossos queridos e amados irmãos nesta manhã. Queremos, meus queridos amados irmãos, agradecer aos nossos irmãos, conhecidos e também aqueles que não são conhecidos, mas também estão no nosso coração, já fazem parte aqui do nosso programa. A irmã Terezinha, ali a esposa do irmão Valdemar, uma bênção, a nossa irmã ali na Vila Borges, do trabalho da Vila Borges. Também temos o irmão Adão Alcides, Pai do Senhor, meu irmão Adão, que Deus venha abençoar a sua vida, a vida da sua família, a irmã Neiva Pereira também, que está nos escutando neste momento, que Deus venha abençoar a sua vida, irmã Neiva, Deus abençoe a sua família neste domingo maravilhoso que o Senhor nos deu aqui. A honra de estarmos aqui nesses estúdios para levar na sua palavra, e os nossos irmãos deram a honra de participar deste programa, que sem vocês, sem os ouvintes, o programa aí não tem muito sentido. Mas nós estamos felizes por a presença de vocês. Também o irmão Vilmar Olegini, que é o âncora deste programa, hoje não se encontra em Santa Catarina, ali a trabalho, mas logo estará de volta aqui no programa para a condução aqui desse programa. Eu estou nesta manhã aqui, pela graça de Deus, hoje estar tranquilo. Tenho o meu trabalho que ali bastante exigido da gente, o trabalho, os horários às vezes não batem, mas hoje de manhã nós conseguimos estarmos aqui para fazer parte aqui desse programa tão maravilhoso nesta manhã, uma manhã bonita, amanhã de sol, Amanhã começa a primavera, E vemos aí a mudança já das estações, tudo sincronizados pelo Senhor. Muitos não verem, mas é tudo certinho. Vemos os sinais, quando começa a mudar a estação, nós vemos o sinal na natureza, vemos que Deus está, por isso que nós cremos neste Deus, porque nós vemos Ele na natureza. Em todos os lugares que nós olhamos, nós vemos esse Deus maravilhoso, esse Deus provedor, esse Deus que cuida de cada um de nós. E aqui está, passando a palavra para o nosso irmão Gabriel, que estará aí na continuidade. Paz do Senhor, irmão Vanderlei, e a paz do Senhor a todos vocês que nos dão a honra da sua audiência. Hoje, dia 21 de setembro de 2025, Dia Nacional da Escola Dominical, meus irmãos. Que glória, que bênção.
um dia tão importante para os cristãos pentecostais que fazem uso, né, de todo domingo pela manhã, está aprendendo a palavra do Senhor através da escola bíblica dominical. A maior escola de teologia básica, né, é a escola bíblica dominical. Se você ainda não faz parte deste culto, participe. Leve a sua família pelo domingo pela manhã. Mas domingo de manhã é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Mas, meu amado irmão, nada melhor do que você estar na presença do Senhor no domingo pela manhã, já aprendendo da sua palavra, né? Paz do Senhor para o pastor presbítero irmão Vanderlei, que nos antecedeu aí nessa primeira hora. Agora nós vamos estar aqui no comando dessa segunda hora do programa Vida em Cristo, que é o titular do programa, é o presbítero irmão Vilmar Oligini, que está a trabalho lá em Santa Catarina, né? Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, por nos proporcionar a honra de estar apresentando esse programa aqui por um tempo que a gente já está aí. Então quero agradecer a sua vida, que Deus venha abençoar a sua vida, presbítero irmão Vilmar Oligini. Deus abençoe também o presbítero irmão Vanderlei, que nos dá a honra, para mim é uma honra estar do lado do irmão aqui. Congregamos juntos por um tempo, aprove a Deus de levá-lo como segundo pastor ali da Assembleia de Deus, missão na Vila Borges, né? Está ali o primeiro pastor, o evangelista, irmão Valdemar, né? Que é esposo da irmã Terezinha, que está aqui, né? Que ela deu uma paz do Senhor. Então, a paz do Senhor, irmã Terezinha, Deus abençoe. E também a irmã Cláudia Deodato, paz do Senhor, irmãos, amém, irmã Cláudia. Ela é segunda líder ali dos adolescentes do Morumbi 1 da Assembleia de Deus, aonde eu congrego. Meus amados irmãos, sem perca de tempo, que as horas passam, né? Como o irmão falou aqui, está um domingo de sol, domingo bem quente. A previsão é para chuva, mas quem sabe, né? Deus sabe todas as coisas, como o irmão falou aqui. Deus se manifesta de várias maneiras. Deus se faz se conhecer de várias maneiras. Uma delas é a manifestação pela natureza, pelas mudanças de estações, de climas, né? Então nós estamos aqui para adorar ao Senhor nesta manhã de domingo, para ver e acreditar e tocar nas coisas que Deus tem feito por nós e aquilo que Ele criou. Então, Deus está presente e se manifesta de várias maneiras. Quero deixar um versículo aqui para os irmãos, que se encontra lá no Evangelho de João. O apóstolo do amor deixou escrito no capítulo 14, versículo 1 a seguir, vai dizer assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados irmãos, o versículo 1 do capítulo 14 de João vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Na tradução bíblica, na linguagem de hoje, diz assim: não esteja aflito, que o teu coração não esteja aflito. Na versão da nova versão transformadora vai dizer assim: não esteja angustiado o teu coração, não esteja preocupado o teu coração. Jesus está falando aqui com os seus discípulos, já depois de ressurreto, e está indo para o Pai. Ele está dizendo assim: olha, fique tranquilo, eu morri, ressuscitei, mas vocês não precisam ficar preocupados, porque eu estou indo agora para junto de meu Pai. E lá na casa de meu Pai há muitas moradas. Então fique tranquilo, que eu estou indo para lá preparar lugar para vocês também. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se eu estou indo preparar morada para vocês, lugar para vocês habitar, lugar para vocês morar, certamente que eu vou retornar. E quando eu retornar, vou levar vocês juntamente comigo, para que aonde eu esteja, vocês também estejam. Para que aonde eu vá, vocês também vão. Para que aonde
eu me direcionar, vocês também serão direcionados. Não precisa ficar preocupado, não se preocupe, não se turbe, não esteja aflito, não esteja angustiado, não esteja inquieto o teu coração. Credes em mim, credes também em meu Pai. Né? Então Jesus está falando assim, olha, não precisa ficar preocupado com nada, não precisa ficar angustiado com nada, porque eu estou indo. E com certeza, da maneira que eu estou indo, eu vou retornar. E quando eu estarei retornando e eu retornar para cá, eu vou levá-los para que vocês estejam aonde eu estiver. Aleluia. E aí ele vai dizer no versículo 4, vós mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Jesus, ninguém tem intimidade com Deus, ninguém pode ser chamado filho de Deus, ninguém pode se direcionar ao Senhor, ninguém, meus amados irmãos, pode chegar na presença de Deus se não for por Cristo, se não passar a ponte da cruz. Aleluia! Então você não precisa ficar preocupado com nada. Cristo foi e vai voltar para te buscar. A única preocupação que você tem que ter é de conservar, de manter a tua salvação. E como que eu faço isso? Você faz isso tendo uma vida cristã autêntica, buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor em consagração, lendo a sua palavra, congregando, aleluia, com os irmãos na igreja, uma igreja perto de você. Não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de conhecer ao Senhor. Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos a conhecer a Jesus, ao Senhor. Então, o nosso dever é buscar a Deus. A nossa preocupação é de ter intimidade com Cristo. A minha preocupação é de estar na sua presença. A minha preocupação tem que ser, a minha aflição e o meu coração tem que estar ansioso por buscar a Jesus. Por ter intimidade com Ele, para conhecer a Ele cada vez mais. A minha preocupação tem que ser de me entregar a Cristo. Aleluia. E como que eu faço isso? É tendo uma vida devota a Cristo. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque logo vem a noite. Né? Então ninguém pode trabalhar à noite. Então, meus amados irmãos, a noite quer dizer logo vai chegar o dia de você partir e você não tem mais como trabalhar. Então, a tua preocupação, o teu coração tem que estar ansioso por Cristo. O teu desejo tem que ser Cristo. A tua vontade de viver tem que se viver para Cristo. Aleluia. Ah, mas por que eu tenho que fazer tudo isso só por Jesus? Para Jesus, a minha vida tem que ser só para Jesus? Sim, porque se Ele for o centro da tua vontade, o centro da tua vida, do seu casamento, da sua vida profissional, da sua vida material, se Cristo for o primordial na tua vida, tudo vai bem. Você não anda preocupado com nada. Você não anda ansioso com nada. Mateus capítulo 6 vai dizer, não andeis inquietos ou preocupados com coisa alguma, nem com que haveis de comer, nem com que haveis de beber, e nem com que haveis de se vestir. Porque Deus provê todas as coisas. Deus é Deus de provisão. Por isso que uma das suas nomenclaturas é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele que cuida do teu mantimento, Ele que cuida das tuas vestes, Ele que cuida da tua saúde. Meus irmãos, olha só como é interessante o cuidado de Deus na sua peculiaridade. Ele é minucioso por cuidar de nós. Imagine vocês, o povo de Israel sai do Egito. E eles vão caminhar no deserto
aonde não havia padaria, aonde não havia mercearia, aonde não havia lojas nem de calçados e nem de roupas, não havia costureira, não havia sapataria, não havia, meus amados irmãos. E eles andam pelo deserto por 40 anos. E a palavra de Deus vai dizer assim que as roupas não envelheceram. Cresciam com aqueles que estavam em fase de crescimento, as roupas cresciam juntamente com o corpo. Os calçados cresciam conforme o pé ia crescendo. Olha só, que Deus tremendo é esse, meus amados irmãos. Que coisa tremenda e maravilhosa é esse Jesus e é esse Deus. Então, para que você está preocupado? Ah, mas eu estou preocupado, o meu aluguel vence amanhã, a minha luz vence amanhã, a minha água vence amanhã, ou vence nessa semana que entra, eu tenho coisas para cumprir, eu tenho... Meus amados irmãos, Deus é o Deus da providência. Jesus está falando assim, não fique preocupado com nada, não se turbe o vosso coração, não fique angustiado, não fique aflito, Deus está cuidando de tudo. Jesus está dizendo assim, eu vou voltar. Se eu voltar, eu vou levar vocês para estar comigo. Então a nossa preocupação qual é? Eu ouvia, enquanto o irmão estava falando aqui, sobre Mateus capítulo 24, que fala sobre os dias de Noé. A arca ainda está aberta, ainda há uma saída para você. Ainda há tempo para você. Jesus ainda não fechou a arca da salvação, não. Vai começar a chover, né? Olha só, imagine vocês, na época de Noé, nunca tinha caído uma gota d'água no presbítero irmão Vanderlei. Aí um senhor, um idoso, né, vamos dizer um ancião, ele começa a pregar, olha, vai vir chuva aí, vai vir chuva. Estou eu construindo, o Senhor me incumbiu de construir um barco, um grande barco, uma arca. Ele me deu as medidas, me deu da maneira que eu devo fazer, os compartimentos que eu devo fazer. Por quê? Porque vai chover. Agora imagine você vivendo nesta época, né, que Noé vivia, nunca havia chovido. A única coisa que molhava a terra era o orvalho que caía sobre a noite, o sereno. E aí você começa a pregar dizendo assim, olha, vai chover. E vem chuva aí que vai encher toda a terra. Imagina. Todo mundo olhava para Noé e dizia assim, esse velho caducou. O velho está doido. Que birutice é essa? Nunca. Não existe isso. E Noé fica fiel. 120 anos. Imagina você. Não foi nenhum dia, não foi uma semana, não foi um mês, não foi 12 meses. Não foi 12 anos, foi 120 anos. Para construir a arca, evangelizando um povo de dura serviço, um povo idólatra, que não acreditava em vários deuses, politeísta, e ele pregando sobre um Deus que ia derramar chuva, e a chuva ia inundar toda a face da terra. Loucura. É, loucura. Por isso que a Bíblia vai dizer que o evangelho são para os loucos, né? Confunde aqueles que são sábios. Então, olha só, Noé está ali. E ele constrói essa arca. O povo não dá crédito a ele. E aí os animais começam a adentrar dentro daquela arca de 2 em 2, como você já conhece a história. E a arca se fecha. Aleluia. E o Deus Todo-Poderoso abre as comportas dos céus. Dizem que as fontes da terra começam a jorrar água. E chove-se por 40 dias e 40 noites. E aí, o mais interessante, meus amados irmãos, que eu lendo e estudando a passagem sobre Noé, o povo está fazendo festa, como diz Mateus capítulo 24, né? Casando-se e dando-se em casamento. O que quer dizer isso? A gente vai pesquisar, a gente vai estudar, vai aprofundar nisso. É que eles não estavam nem aí. Eles não estavam preocupados com a pregação de Noé. Eles não estavam preocupados com aquilo que Noé estava falando e aquilo que Noé estava fazendo.
e começa a chover. Provavelmente no começo ali, 1, 2, 3 dias, eles ficaram assim, admirados, né? Deus não fazia isso, agora está chovendo, está caindo água do céu, que coisa tremenda. Muitos ficaram admirados com esse acontecimento. E não se deram conta do que estava acontecendo. E aí, passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto dia, a água começa a dar no joelho, a água começa a dar na cintura, quando provavelmente, meus amados irmãos, a Bíblia não registra, mas eu tenho, pelo Espírito Santo, eu posso conjecturar. Provavelmente quando a água estava dando no peito, eles falaram, opa, o negócio está ficando apertado. Começou a cobrir. Quando começou a cobrir o telhado da casa, eles falaram, opa, o velho doido tinha razão. Vamos correr, vamos chegar até a arca, porque as fontes se abriram, o céu está derramando chuva demais. Vamos até a arca, vamos lá, Noé tinha razão. Quando chega lá, a arca está lacrada. E aí eles começam a desesperadamente bater na arca, dizendo, abre-nos a porta, Noé. Abre-nos a porta. E o tão interessante, o que eu acho interessante nesse texto, meus amados irmãos, é que quem fecha a porta da arca não foi Noé. A porta não foi nem fechada pelo lado de dentro, a porta foi fechada pelo lado de fora. E quem fechou a porta foi o próprio Deus. Sabe por quê, o presbítero irmão Vanderlei? Se é Noé que detém, que contivesse a chave, ele ia abrir. Porque ali tinha amigos dele. Ali podia ter amizade, amigos, conhecidos, parente dele. E ele com certeza o coração ia pesar e ele ia se comover e abrir a arca. Mas Deus fecha para que não acontecesse isso. Porque se eles não deram crédito enquanto Noé pregava, o que eles queriam agora? O que eles queriam lá? Não deram crédito? Não deram crédito. Deus falou. Já pensou? Pensa você. 120 anos sendo pregada a mesma mensagem. Se arrependam dos vossos pecados, porque vai chover, Deus vai destruir a terra com chuva, e venha, eu estou construindo a arca está sendo feita para vocês, venha, e ninguém vai. Deus falou assim, agora chegou, agora eu vou fechar a arca. E aí, meus amados irmãos, vem, cobre tudo, até os mais altos montes são cobertos, a arca começa a flutuar, o povo perece todos que estão fora da arca, vai salvo Noé e a sua família, as noras, vai suas noras, a sua esposa e os animais. E agora eu quero trazer para nós aqui. Cristo veio faz 2000 anos, para mais de 2000 anos. São mais do que 120 anos. E em mais de 2000 anos se fala na volta que Jesus está falando aqui do capítulo 14 de João. Que ele vai voltar. Que ele vai voltar e vem buscar um povo. Como o presbítero irmão Vanderlei nos adiantou aqui, dizendo que a arca está aberta ainda. A arca para essa geração, que é o Senhor Jesus Cristo, ainda está aberta. A oportunidade ainda está aberta para você aceitar Jesus. Mas só que já se passaram, vamos dizer assim, na nossa contagem aqui, diz que o relógio e o calendário do povo judeu é diferente, mas vamos trazer para o nosso aqui. São 2000 anos e 25 que já se passaram da volta de Jesus. Está se pregando continuamente a mesma mensagem. Se arrependa dos seus pecados, porque Cristo está voltando. E muitos não estão dando conta. Muitos não estão preocupados. Muitos estão preocupados, sim, de angariar coisas para esse plano terrestre. Não, mas está tão bom aqui, mas está tão bom aqui, mas está tão bom aqui. Eu tenho sonhos a realizar, eu tenho formatura, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Você pode ser tudo. Você pode conquistar o que você quiser. Você pode fazer a faculdade que você quiser. Mas é como eu falei aqui, para tudo isso, antes de tudo isso, o centro da tua vida, no centro da tua vida tem que estar quem? Cristo.
Você pode conquistar o que você quiser, você pode ter um bom carro, sim, não é pecado. A Bíblia não fala sobre isso, sobre que isso é pecado. Você pode ter uma boa casa, sim, você pode constituir a tua família, sim. Você pode fazer a faculdade dos seus sonhos, sim. Você pode exercer a profissão que você quiser. Você pode trabalhar para ter dinheiro, sim. Você pode ser bem-sucedido na sua vida, sim. Mas o primeiro de tudo é Cristo. Cristo é o centro da tua vida. O Cristo tem que estar no centro da tua vida, do teu casamento. Para você ter uma boa família, uma família bem-sucedida, filhos abençoados, esposa abençoada, esposo abençoado, Cristo tem que ser o centro. Você tem que, nós, não vou dizer você, mas nós temos que convidar a Jesus para estar no meio, para estar no centro das nossas escolhas. Aleluia. Porque se Jesus não for, meus amados irmãos, o centro, o primeiro, mas isso é loucura, isso é falácia. Não é. Eu sou testemunho vivo, o presbítero irmão Vanderlei é testemunho vivo disso. Jesus sendo o centro, sendo a primazia da nossa vida. Tudo é mais fácil, irmão Vanderlei. Tudo é mais fácil. Nós passamos dificuldades, sim. Temos enfermidades, muitas das vezes, que batem na nossa porta? Temos, sim. Temos escassez? Temos, sim, muitas vezes, né? As portas do emprego podem fechar para nós? Pode. Podemos ficar um período de tempo desempregado? Podemos. Mas Cristo nos sustenta. A oração que Ele ensina, a oração do Pai Nosso, que muitas das vezes nós repetimos com vãs repetições e não sabemos o conteúdo da oração, o significado da oração. Meus amados irmãos, a oração do Pai Nosso é muito profunda. Ele vai dizer assim, que Ele provê o pão nosso de cada dia. É de cada dia. Nós não precisamos, meus amados irmãos, estocar. Não precisamos. Porque Ele está dizendo assim, eu sou o pão nosso, dá-nos hoje o pão de cada dia. Está garantido. Meus amados irmãos, olha só outro exemplo que eu vou citar para vocês aqui, lá do Antigo Testamento. Deus fala para o povo assim, vai chover pão todo dia pela manhã. Olha só. O maná vai estar sobre a terra todos os dias pela manhã. Vocês saiam das tendas, colham a porção diária. Olha que coisa tremenda. A porção diária, o pão fresquinho, o pão quentinho, todo dia pela manhã. Não precisa acumular. Porque se você acumular, vai estar cheio de bicho no outro dia. Muitos creram, outros não creram. E acumularam, eles estocaram, no outro dia estava coberto de bicho. Sabe o que ele está falando aqui, meus amados irmãos? Sabe o que Deus está nos ensinando, através da sua palavra? Ele está dizendo assim, olha, se você comer hoje, você está vivendo o hoje. Se você trouxer só para o dia de hoje, você está vivendo o hoje que te pertence, é o teu presente. Por isso se chama presente, o dia presente, o presente dia. É um presente que Deus nos dá o dia. Agora, se você, aleluia, se você guardar para o dia de amanhã, você não está, oh Deus, que coisa tremenda, olha só, você não está preocupado com o dia de hoje, está se preocupando com o dia de amanhã. E outra, você não está crendo que eu sou o Deus da provisão. Olha só, que tremendo isso. Você não está crendo que eu sou o Jeová Jireh, que eu sou o Deus da provisão, que eu sou aquele que não deixa nenhum justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha só, então você não está crendo em mim. Creia em mim, como Cristo está falando aqui. Olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Cristo está dizendo assim, crede no meu Pai e crede em mim, que sou filho dele, enviado dele. Então não vai te faltar nada. Um justo, nem a sua descendência vai mendigar o pão. Olha só, eu sou o Deus da provisão. Eu sou Deus para o momento, eu sou Deus para o agora. O amanhã não te pertence. O amanhã não te pertence. Deus se manifesta, meus amados irmãos, de tantas maneiras. E para muitos é loucura isso. Para muitos não existe isso, mas existe sim. Deus é o Deus da provisão.
Olha só como eu vou provar para você que Deus é o Deus da provisão. Deus não está provendo para você o ar para você respirar? Você acha que esse ar que você respira vem de onde? Há uma máquina aí escondida no espaço que está produzindo oxigênio para você respirar? Não, não existe isso. A vida, a perfeição, as tuas mãos, os teus dedos estão se movimentando, você está enxergando, você está podendo caminhar. Por quê? Isso é a obra do acaso. Esse acaso é Deus na tua vida. Você passou a madrugada, a noite todinha, inerte, sem saber o que estava acontecendo à sua volta, olha só. E aí pela manhã você acorda. Mas teve alguém, a palavra de Deus diz assim, que ele vela pelos nossos sonos. Ele está velando enquanto a gente está... O que é velar? É cuidar. Ele cuida de você durante a madrugada, durante a noite, a madrugada. Ele cuida para você não infartar. Ele cuida para você não morrer de outra coisa. Ele cuida para o inimigo não atacar você à noite. Ele está cuidando de você. Então, como não crer? Como não aceitar? Como não acreditar numa pregação que está dizendo assim, olha, ele está voltando, a arca vai se fechar, olha, ele está voltando, ele vem buscar, não crê aqui que ele está dizendo assim, eu estou indo para o Pai e vou voltar. E se eu voltar, eu venho para buscar vocês e para levar vocês junto comigo, para que onde eu for, aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Que coisa tremenda, meus amados irmãos. Cristo é maravilhoso. O Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é tremendo. É tremendo. Aí você vem com aquela história assim, mas se Deus existe, por que de tanta tragédia? Sabe por quê? Por nossa culpa mesmo. Por quê? Porque nós desobedecemos a sua vontade. Nós desobedecemos a sua palavra. Mas a palavra foi escrita por homens. A palavra tem... Não, meus amados irmãos, na palavra de Deus não tem dúvidas. Aquilo que foi escrito está escrito e acabou. Foi escrito por homens, sim. Por homens, sim. Mas por homens inspirados por Deus. Homens que o Espírito Santo encheu da sua graça. E olha só, demorou, agora eu não lembro mais, demorou mais de 1.600 anos para escrever, se não estou enganado. Eu não lembro agora. Eu vou trazer isso aqui para você no próximo domingo. Demorou um tempo para ser escrito, meus amados irmãos. E por várias pessoas, não foi um só, foram vários homens que escreveram. E durante vários anos, e homens de cidadanias diferentes, de culturas diferentes, de idiomas diferentes, mas um só inspirador. O próprio Deus. E um só propósito. E um só propósito, é verdade. Um só inspirador, o Espírito Santo inspirando esses homens. E eu vou dizer uma coisa para você. O que diz em Gênesis se concorda em Apocalipse. Deus mesmo fala e Deus mesmo dá crédito àquilo que Ele está falando. Você pode pegar a Bíblia e começar a ler. Você está lendo lá no Antigo Testamento, quando você abre no Novo Testamento, está concordando com aquilo que você leu no Antigo Testamento. Como que homens, você pega aí, um escritor famoso, que escreveu vários livros sobre um tema, mas nenhum concorda com aquilo que ele falou no primeiro. É diferente. As abordagens são diferentes. Mas se você for ler a Bíblia, desde Gênesis, desde a queda, no capítulo 3 de Gênesis, até Apocalipse aponta para quem? Para Cristo. Por quê? Quando Deus vai dar a condenação lá pelo pecado, Ele diz assim, e eis que da semente da mulher nascerá um. Ele falando para Satanás, nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Tu vai lhe ferir o calcanhar. Olha só. Que está dizendo o quê? Ele vai ser crucificado na cruz. Gênesis capítulo 3,15 diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, entre a semente da mulher e a semente da serpente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu estava vendo e estudando, eu vi um documentário de um médico
diz que a crucificação romana não era feita como a gente vê, com o pé em cima do pé. Era o pé do lado da cruz e o cravo no calcanhar. Por isso está dizendo assim, tu ferirás o calcanhar. É como a serpente, ela... Quando ela dá o bote também. Ela no calcanhar. Sim, dá no calcanhar. Então, olha só, meus amados irmãos, já está apontando para Cristo. E aí você vem página por página da Bíblia, vai apontando sempre para onde? Para Jesus. Tipologia de Cristo, né? Deus, Abraão ali indo sacrificar o seu filho Isaque, mostrando o sacrifício de Deus, né, de Jesus na cruz do Calvário. Por quê? Porque prepara-se um cordeiro. E quem é o cordeiro que vai morrer no lugar de Isaque? Quem era o cordeiro? Um cordeiro sem mancha e sem defeito nenhum, e interessante, preso no arbusto pelo chifre. Então, está dizendo assim, olha só, eu estou preparando lá na frente, esse cordeiro aqui vai tomar forma de homem, aleluia, e vai morrer não só pelo Isaque, mas por todos, e não só como sacrifício, mas ele vem, como diz João Batista, vem um após mim, que eu não sou nem digno de desatar as sandálias, mas ele vem para tirar o pecado do mundo. Ele vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro preparado por Deus para nos livrar da escravidão do pecado, para nos tirar dessa escravidão. Então, olha só que coisa tremenda é esse Jesus, o Nazareno, o Cristo. E é tão interessante, meus amados irmãos, que esses dias eu conversava com uma irmã e ela dizia assim, né, todo mundo fala o nome de Deus, né? Ai, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas quando vai falar no nome de Jesus, o Cristo, as pessoas têm medo. As pessoas, não, Jesus não. Por quê? Porque ele diz assim, porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele, o nome dele detém todo o poder. É no nome dele que a enfermidade vai embora. É no nome dele que as pessoas são curadas. É no nome dele que as pessoas são ressuscitadas. É no nome dele que o inimigo da tua alma vai embora. É no nome de Cristo. É no nome de Jesus, aleluia. E esse Jesus que está fazendo a promessa, este Jesus, aleluia, que está dando oportunidade para você hoje, que está aí nos assistindo, nos ouvindo, ou você que não está ainda nos assistindo. Mas amanhã ou depois você vai passar pelo Facebook da União Web TV, vai abrir a live, vai assistir, e vai assistir porque tem algo que lhe incomoda, algo que lhe tira a paz. Eu estou dizendo que Cristo, aleluia, é a solução. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o pão da vida. Aleluia. Cristo é o pão da vida. Cristo é que te alimenta. Cristo é a água que sacia a tua fome. Cristo é a solução para a tua crise conjugal, espiritual, material, profissional. Cristo é a solução. Então, Jesus é. Aleluia. Oh, glória. Olha, sinal de chuva. Ventos lá fora estão... Está vindo uma chuva forte aí para Foz do Iguaçu. Mas, meus amados irmãos, Cristo é a solução. Então, é coisa tremenda, meus amados irmãos. Quero mandar um abraço aqui para o presbítero irmão Vilmar. Olha só, ele colocou ali duplo abençoada. Eita glórias, maravilha. A irmã Losângela. Ô, irmã Losângela Rodrigues. Pai do Senhor, minha irmã. Ela esteve ali já na igreja Morumbi 1, pregando para as crianças, pregando para nós, já para os adultos. É uma bênção, Pai Senhor, minha irmã, que honra e que alegria ter a audiência da irmã, hein? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero pedir para você que nos dá a honra da audiência, compartilhe essa live. Compartilhe aí no Facebook, compartilhe lá no YouTube também. Compartilhe para que essa live chegue para as pessoas que precisam ouvir de Jesus. Então, como nós vimos falando aqui, né, Jesus falou, não se turbe o vosso coração, não esteja preocupado. Jesus é a solução para o teu problema. Jesus, ele vem e quando ele está vindo...